na verdade. Eu, o Monark e o Gian. A gente poderíamos nos gabar que a gente começou do zero um monte de vezes, assim, no sentido do tanto de outros programas que a gente ajudou desde o nascimento. E hoje obtém sucesso. E teve menos erros nesses programas. Muito menos erros. No fundo, algumas pessoas devem te procurar até para você indicar os melhores caminhos, porque você já cometeu os erros suficientes para poder aprender. Isso é interessante você estar falando, porque me lembra do Stanley, que é o nosso amigo em comum, e ele vive enchendo meu saco para eu fazer ele quer que eu comece. Assim, já é uma parada que a gente quer fazer também, que é ir para o lado da educação e ensinar as pessoas a fazer alguma. Porque, ó, tem um monte de gente que chega, por exemplo, o Vitão. O Vitão, ele nunca tinha visto essa porra aqui. Entendeu? Ele não sabia como é que funcionava o podcast. Ele aprendeu com a gente aqui. Só que, assim, hoje, esse mercado, a gente acaba contratando uma galera que nunca viu essa porra com uma frequência maior do que a gente gostaria, sabe? É uma das coisas que eu gostaria de, pô, cara, tá bom, vou fazer aqui um bracinho de educação pra educar esses caras aqui a trabalhar nisso, naquilo e tudo mais. E, porra, e eles vinham falando pra mim que eu devia fazer ensinar as pessoas o caminho que eu percorri. E eu fico pensando se de fato interessaria esse conteúdo específico, assim, da minha trajetória, porque eu acho que o mercado hoje está tão diferente do que quando eu comecei, que eu devia estar falando de outra coisa e não de como eu fiz isso aqui, eu e o Monark e o Gian, tá ligado? Por exemplo, eu vou ensinar o cara a fazer um flow, só que um flow em 2022 é diferente de um flow quando a gente criou ele em 2018, sabe? Então eu acho que hoje, se eu fosse... Assim, a gente tá mesmo querendo fazer uma parada dessa, eu vou pra uma pegada mais de treinar profissionais melhores, porque a gente passa muito sufoco com uns caras que não sabem, assim, a gente precisa de uma parada e o cara, ele meio que quebra o galho. Mas toda empresa, para crescer, tem que ser uma escola para formar os seus profissionais. Não adianta você imaginar que vai pegar alguém da faculdade e que ele vai chegar sabendo o que fazer aqui na sua empresa. Não sabe fazer isso. Não sei, nem sei se tem faculdade dessa porra. Não. Mas mesmo assim, mesmo na WhatsApp, por exemplo, a gente treina todo o nosso pessoal. É importante você treinar. Se você quiser expandir e replicar, aí você tem que aumentar mais ainda o seu processo de treinamento para poder você multiplicar ali o seu negócio. Mas o que eu acho mais bacana... Quando eu dava aula na concorrente, também fazia treinamento. Então, é isso aí, tua fase, não é? Essa sua fase aí da sua vida que você quer esquecer, né? Quando você trabalhava numa concorrente da WhatsApp. Né? Inclusive, se tudo der errado aqui, eu posso voltar a dar aula de inglês. Pronto. Dessa vez na WhatsApp. Já tá reservado ali a tua vaga já. Pois é, acho que de fome eu não morro. Não. Mas o que tu ia falar? Desculpa, Mas eu ia te falar o seguinte, eu acho que é legal falar sempre sobre isso, porque geralmente quem nunca empreendeu e quem tá fora do mercado ou deseja começar, o cara sempre pensa que a coisa não tem lógica, sabe? Ele sempre acha que a distância entre onde ele está e o sucesso que ele pode alcançar é um caminho meio obscuro. É como se tivessem muitas etapas de fato, existem muitas etapas que ele desconhece. Depois que você trilha, você vê que não tem muito mistério. Então, por exemplo, se você fosse começar de novo hoje, você já teria uma opinião formada qual é a melhor estrutura física para você ter, qual o melhor formato de programa. Qual que é a melhor estratégia para criar a minha base. Para você manter a sua base engajada, você teria a sua melhor estratégia. Tipo de conteúdo que engaja mais, que engaja menos. Tipo de convidado que é mais bacana, o outro cara que não rola, que não emplaca. Por quê? Porque você viveu isso. Então isso para você não é mais obscuro. Se você começasse de novo agora, você já teria uma base. Agora, outra coisa é o seguinte, o mercado muda toda hora. Muda pra caralho. Então isso é normal. O mercado muda toda hora. As pessoas, às vezes, querem abrir uma empresa, mas querem ser funcionários da sua própria empresa, como se tivesse um emprego público e ficasse ali para o resto da vida. E não é assim que funciona. O que funciona hoje, amanhã, provavelmente não vai mais funcionar. E você tem que estar já antenado para mudar antes daquilo que você faz se tornar obsoleto. Você já tem que se antecipar a essa mudança e, de preferência, criar tendência. O Flow criou tendência. Cara, e sabe o que é muito interessante, cara? Essa fase que está acontecendo agora, que, por exemplo, eu conversei com os principais presidenciáveis e tal,
Já tava previsto, cara. Tem uma galera, assim, existe método nessa loucura toda. Porque a gente sabia onde a gente queria chegar, o que a gente ia fazer em 2022, sabe? Em 2022 a gente tem que conversar com todos os presidenciáveis. Tem umas entrevistas minhas em 2020 que eu tô falando isso. E você falou sobre isso. Sabe? Então, assim, aí hoje, por exemplo, hoje a BBC fez uma entrevista comigo e, pô, eu não sei, parece que... Eu entendo até, porque são as pessoas que vivem, que estão meio fora desse mundo aqui, que eu respiro. Então, eu já... Pra mim, não é novidade, na verdade. Eu já sabia que isso daqui, que esse momento ia chegar. E agora, é exatamente o que você falou. Agora eu preciso projetar os próximos anos. Perfeito. Na sua projeção, a ideia de vocês foi o seguinte. Vocês queriam se tornar relevantes o suficiente Exatamente. de forma que vocês não pudessem ser ignorados por candidatos que precisassem divulgar o seu plano de governo. Ou seja, se você se tornasse um veículo dentro de todas as opções que existem, não são poucas, que fosse relevante o suficiente, vocês não seriam ignorados. E vocês escalaram a ponto de se tornarem relevantes. E isso que você falou de criar tendência é interessante, porque imagina que esses candidatos, eles viram esse movimento acontecendo e vieram no Flow e foram em outros programas assim, mas o interessante é que quando eles vieram aqui, eles acabaram percebendo que é uma puta de uma estratégia boa, né? E aí agora virou meio que... Agora, caralho, eu vejo os caras falando que eu preciso de um podcast e tal. Preciso ir lá Porque falar o cara com tem alguém. tempo para conversar, tem tempo para explicar. Eu acho maneiraço, cara. Eu acho maneiro. Aí tem os caras que falam assim, pô, como é que você se sente aí com teus concorrentes e tal? E o Podpah, e o Inteligência, e o sei lá quem. E eu falo, cara, pra mim, todo o sucesso deles é uma homenagem ao Flow. Porque, assim, desses aí, porra, todos começaram com a gente aqui, ou pelo menos com uma ajuda nossa. Sensacional. Mas isso é um privilégio. Porra. Isso é um Então, privilégio. assim, eu não fico puto, não, pelo contrário. Não, muito isso pelo é uma contrário. homenagem. Tem que considerar assim. Eu lembro quando a gente começou em 1995, a gente fez um curso de inglês para adulto que tinha duração de 18 meses. Então, naquela ocasião, eram tudo curso para criança, para adolescente, cursos muito tradicionais que existiam há 100 anos. Então, os cursos duravam 8 anos de duração, 11 anos de duração. Aquele lá concorrente, que eu não vou citar o nome que você trabalhava, devia ser de 11 anos. Não é? E quando a gente chega com um programa de 18 meses, a gente foi super criticado. Esses loucos aí, não, essa conversa aí, pô, não é possível. Só que a gente cresceu tanto, a ponto de não ser ignorado, nos tornamos um dos maiores do Brasil, e daqui a pouco a gente vê essa turma toda criando curso de 18 meses. Não é de 16, de 17 ou de 19. É de 18. É de 18. Isso. Eu dei umas aulas em curso de 18 meses também. Pô. Aí. Tá vendo? Que já eram derivados, né? Era derivado. Inclusive, é uma coisa interessante mesmo, porque assim, era um mercado que essa outra empresa não estava muito... era novidade para eles também, e inclusive era um método de ensino diferente. Né? Completamente. Né? Não é que a gente ensinava a mesma coisa mais rápido, porque não é nem possível. É um outro caminho. É um outro caminho.